o médico vai ficar cada vez mais, assim como outros mercados usam inteligência artificial como ferramentas auxiliares para tomada de decisão. E se a gente falar que a tomada de decisão do médico é diagnóstico, isso vai ser uma ferramenta corriqueira na vida do médico? Eu vou começar e aí eu vou passar para a Crícia, porque a Crícia tem uma experiência larga nesse assunto. Eu tenho até que tomar cuidado para não começar a falar muito do portfólio aqui, porque tem coisa que é segredo. Mas isso é um caminho sem volta, né? Sem volta. E muito positivo, porque você falou diagnóstico, mas isso já é utilizado e vai ser cada vez mais utilizado também para o tratamento. Então, conforme você falou de parte de radiologia, né, que a gente tinha falado antes, mas isso também é usado na anatomia patológica. Então, você demonstra para essa máquina milhares e milhares e milhares de cortes de tecido de tipos de câncer. E hoje tem tratamentos personalizados conforme aquele tipo. E quanto mais acurácia tiver naquele diagnóstico, mais você consegue fazer um tratamento adequado, né? Colocar um quimioterápico adequado para aquela pessoa. Então, isso vai fazer parte, já faz parte, mas vai ser cada vez mais, né? Porque cada vez mais tem personalização do tratamento. A própria genômica, e aí a Crícia fala muito melhor que eu sobre isso, porque ela que está... Não, a Regina que é médica. Estou mais na gestão, faz muito tempo. Então, isso vai fazer parte. É o diagnóstico e qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. E essas ferramentas são ferramentas fundamentais para esse tipo de conduta. Não, tem muita oportunidade interessante aqui. Eu sou super encantada, apaixonada pelo tema. Que bom que hoje em dia assim, eu já não sinto mais a resistência. De verdade, acho que ao longo do ano passado inteiro, por exemplo, eu acho que eu não tive nenhuma discussão sobre a resistência do uso de inteligência artificial. Não sei se talvez pelo meio, né, o ciclo de pessoas que eu estou me relacionando, pode ser também. Mas realmente eu acho que já não é mais tão questionado, porque a comunidade médica já não enxerga que haveria uma substituição. Igual a telemedicina, né? A gente não imagina que isso vai substituir os momentos que vai ter o relacionamento presencial. A gente entende que tem um momento certo para cada uma das coisas. E eu acho que a inteligência artificial ela entra em vários momentos aqui da jornada, desde o momento preventivo mesmo, né, do cuidado primário, até o momento do diagnóstico, no momento da decisão terapêutica, depois no acompanhamento, depois da cura, por exemplo, se a gente estiver falando de uma doença, ou no pós-cirúrgico. Tem muitos momentos que a inteligência artificial vem para somar, para colocar mais informação além do que o médico antes nem tinha, né? Então, eles já estão enxergando a vantagem disso tudo. Assim, eu não posso, de verdade, falar sobre detalhes de alguns projetos que a gente tem trabalhado, mas, assim, são projetos que, às vezes, a gente agora começa a discutir a possibilidade de fazer alguns tipos de exames, por exemplo, que antes a gente nem tinha, né? Exames que antes eram feitos de uma forma humana e que, no final, te davam algumas questões que tinham que ser analisadas de forma qualitativa, muitas vezes, sem muita profundidade, né? E eu estou falando, por exemplo, na área da psiquiatria, né? Questões que, às vezes, é muito mais fácil quando você tem um exame de imagem, né? Mas, por exemplo, a psiquiatria, ela tem delicadezas que vai muito da percepção do médico e que, às vezes, determinadas tecnologias conseguem te trazer mais informação do que o médico conseguia perceber. Então, tem coisas aqui, um nicho super interessante. Quando a gente fala de exame de imagens, por exemplo, que você estava comentando, né? Um dia, será que a IA vai estar laudando? Não, eu não acho que a IA vai estar laudando. Ela vai estar organizando os exames que têm um score de risco maior para que os radiologistas consigam laudar mais rápido aqueles exames que têm maior probabilidade de ser um caso grave. Né? Isso só tem vantagem para o paciente, vantagens operacionais, né, de eficiência operacional. Então, assim, eu não enxergo mais. Eu acho que a resistência foi ultrapassada. Que bom que, nesse caso, assim, as discussões já estão bem mais avançadas, bem mais evoluídas. Agora, uma coisa que eu tenho discutido, que minha percepção, tá, sobre o tema,
tem muita gente desenvolvendo em paralelo, né? Cada um fazendo um pouquinho aqui, muitas vezes coisas repetitivas, né? Só que a gente não se conversa e não percebe que a gente está colocando esforços, às vezes, na mesma coisa. Por exemplo, a probabilidade daquele tumor no exame de imagem ser maligno no câncer de mama. Muitos projetos relacionados a isso, cada um numa fase diferente. E a falta de novo, estratégia tecnológica das empresas, fazendo estudos de mercado, conhecendo o que já existe no mercado nacional e internacional, às vezes direciona muito recurso financeiro para os lugares errados, né? Então, assim, um projeto como esse, você vai gastar entre 500 mil, 1 milhão. Você vai colocar um time muito especialista, dedicado entre 6 meses a 1 ano, para conseguir dar os primeiros passinhos e ainda ter um algoritmo com baixa acurácia. Entendeu? Então, e de repente você fala assim, com esse dinheiro a gente já está consumindo uma coisa pronta e já colocando lá para dar benefício para o paciente.